Boa noite, Agnes. Tá ouvindo bem aí? Boa noite, Elder. Boa noite, Daisy. Boa noite, Fernando. Tá maravilha, então. Dá um tempinho aí só pro pessoal ir entrando e já começamos, tá? Só um minutinho aí. Espero que bastante desigrejados assistam essa live. Não sei se é o caso dos que já estão aí. Hoje o tema é cristão desigrejado. Ou seja, cristão desigrejado, né? Tem um ponto de interrogação no final ali. Vamos abordar aí. Alguém já é desigrejado aí, que já tá aí já? Tem algum desigrejado aí, já fala aí, que a gente já vai tratar aí. É, isso aí. Os discípulos, hoje a gente vai tratar dos discípulos do Caio Fábio. Glória a Deus que não, né, Fernando? Amém, vai ser bem interessante, queridos. Bem legal, tá? É, esse termo aí, né, já começando então, esse termo desigrejado é um termo colocado sobre um tipo de movimento, né, que tem hoje muito em alta, e meio que a galera bate no peito, assim, né? Usa isso como uma forma, assim, até mesmo orgulhosa, né? De fazer parte. E graças a Deus, né? Eu estou liberto, né? A igreja somos nós, né? A gente é o templo do Espírito Santo, né? Já estão me perguntando, aí, Pipe, Caio Fábio é o pastor ruim? É, então, queridos, Caio Fábio foi, eu digo foi porque foi mesmo, não é mais, foi. Caio Fábio foi um grande teólogo, um grande pastor brasileiro, né? Ainda está aí na ativa, mas é um cara que eu tenho aqui em casa, olha, sem mentira, eu devo ter uns 80 livros dele em casa. Claro que a grande maioria desses 80 livros, uns 40 livros, deve ser só livretos, né? Pequenininhos. Mas foi uma das grandes influências teológicas que eu tive na minha vida nos anos 90, né, que foi bem na época da minha conversão. Então foi realmente um grande teólogo. As pregações do Caio Fábio dessa época, dos anos 90, você vai lá, procura lá, Caio Fábio, anos 90, você vai ter várias pregações dele. Foi de fato assim um divisor de águas na teologia brasileira, inclusive. Caio Fábio foi realmente uma benção. Aí depois aconteceu toda uma questão, né, no histórico dele, e infelizmente a partir dali o Caio, na minha perspectiva, não conseguiu voltar, né? Não conseguiu voltar mais para aquilo que ele era. Mas não estou falando nem na questão assim, eu não olho o pecado dele, o que aconteceu, para mim é indiferente, sabe? Eu sou um pecador tanto quanto ele e, né, não olho com esses olhos, né, não é por aí que eu julgo ele. A questão toda é a questão teológica mesmo, das coisas que ele afirma, né? Se é que existe teologia nas coisas que ele afirma hoje, né? Ele é bem liberal, né? E incentiva muito essa questão do desigrejado também, né? Muita gente se baseia, ele se movimenta, né? Se movimenta em cima das afirmações dele, certo? Então ele é realmente uma espécie de guru do Caio Fábio. O Caio Fábio é uma espécie de guru desse movimento, intitulado Desigrejado, ok? Mas vamos lá, queridos, vamos tratar então dessa questão, né? Então, assim, todos os credos apostólicos, tanto católico, ortodoxo, protestante, seja qual for a denominação cristã do planeta Terra,
Todos, todos. E não denominação, né, no aspecto somente denominacional, mas isso faz parte da igreja, da história da igreja, né? Tem no seu credo a seguinte frase: creio na Santa Igreja, na comunhão dos santos. Creio na comunhão dos santos. Então, isso é uma afirmação histórica da igreja em todos os séculos. Porém, hoje, esse movimento intitulado desigrejado, outros utilizam desinstitucionalizados, né? Ou seja, não tem mais nenhuma instituição, né? Não faz parte de nenhuma placa, né? De nenhuma denominação, e se orgulham de não fazerem mais parte de nenhuma denominação, né? Tratam isso como se fosse uma escravidão, né? Um Egito, estão libertos dessa vida pecaminosa do templocentrismo, né? E aí, então, nenhuma área do cristianismo, no aspecto, né, denominacional e histórico, nunca, jamais ensinou que é possível você ser cristão e sem estar em comunhão com outros irmãos em Cristo, ou seja, com a igreja, certo? Igreja, ok? Em nenhum momento da história, a não ser agora. Recentemente, nesses últimos, talvez, 20 anos para cá, 30 anos no máximo, que começou esse movimento tomar essa forma grandiosa, e hoje, então, se aceita, se acata, se abraça essa realidade, né? Que é possível você ser um cristão e ser desigrejado, né? Certo? Ok? Então, assim, ó, no último censo do IBGE, em 2010, queridos, os resultados foram alarmantes, pois o número de cristãos que se declararam sem vínculo denominacional saltou de menos de 1 milhão em 2000 para quase 10 milhões em 2010. Ou seja, uma média de mais ou menos 1 milhão de brasileiros estão saindo das denominações e se declarando pessoas sem vínculo algum com uma instituição cristã, seja ela católica, seja ela protestante, certo? Especialmente a ala evangélica, né? Ou seja, se você vê assim esse crescimento de 1 milhão, né? Então hoje nós teríamos em torno de 20 milhões de cristãos desigrejados no Brasil, né? Aproximadamente. Eu acho que o número deve ser talvez até maior, ok? Né? Então, especialmente então no meio evangélico, né? Muitos, inúmeros, né, evangélicos que saem, certo? E que não assumem mais nem evangélico, nem católico, né? Ainda continuam sendo, de alguma forma, se confessando como cristãos, mas sem nenhum tipo de vínculo com qualquer denominação que seja, ok? Então, quais são as razões que essas pessoas utilizam para se declararem, então, desinstitucionalizados ou desigrejados, né? Primeira coisa é a questão da relação com as pessoas, né? Muita gente utilizando a questão do trauma que sofreu durante a comunhão, durante o convívio com pessoas intituladas cristãs, né? Então, sei lá, pessoas que talvez tenham saído da Gólgota e hoje sejam, né, desigrejadas e talvez tenham sido, de alguma forma, se sentido traumatizadas por algo que eu fiz, alguma atitude minha, alguma coisa que eu falei, ou alguma ação, alguma atitude de alguém da própria comunidade, né? Então a gente sabe de pessoas que realmente saíram da igreja, né? Ou por minha culpa, né? Por minha culpa que eu digo, porque pôs a culpa em mim, ou porque pôs a culpa em alguém da comunidade. Então, muita gente sai da comunidade e realmente vira um desigrejado, né? Não quer mais saber de ter comunhão com nenhuma pessoa. Mediante o quê? Mediante essa experiência negativa, né, que teve em relação a essa questão da comunhão, né? Sei lá, né? Alguém falou alguma coisa lá que não gostou, ou deixou de falar, né? Talvez, né? Algumas pessoas
Até o Lucas estava pregando domingo, né, falando sobre essa questão, né, que muita gente, né, citando alguns exemplos, aí tem gente que é assim, cara, se você vai numa igreja, você não recebe talvez a devida atenção, ou alguém não dá a devida atenção para o teu problema, para alguma tragédia, algo que você vivenciou na tua vida, e aí, obviamente, sai da igreja, né, e culpa a igreja e não quer mais nunca mais saber. Então, as relações com as pessoas talvez seja o ponto mais forte, mais utilizado por pessoas que se intitulam desigrejadas ou desinstitucionalizadas. Tá? Eu vou ficar falando o tempo todo desigrejado, né, mas vocês estão entendendo que é tanto um quanto o outro, né? Os dois termos, ok? A outra coisa também, né, frustração com líderes. Muita frustração. Eu lembro uma história uma vez, né, que uma menina chegou na Gólgota, uma senhora já, uma mulher, assim, chegou assim, olha, eu já fui em tudo que igreja aqui de Curitiba, né? Eu fui em mais de não sei quanto, citou lá mais de 40 igrejas, já tinha ido, né? E finalmente, agora sim eu encontrei a igreja perfeita, né? Nossa, quando ela falou isso pra mim, eu na hora já peguei e já frustrei ela. Falei assim, olha, me desculpa, mas eu acho que você está enganada. Né? Você está extremamente enganada se você está pensando que você encontrou a igreja perfeita. Né? Nunca, jamais. Entendeu? Jamais. Aqui é uma igreja, com certeza, cheia de problemas e, se bobear, pior daquelas das quais você já esteve. Entendeu? Então, nem venha para cá com esse tipo de expectativa sobre mim e sobre as pessoas que estão aqui, entendeu? Que você vai se frustrar. Né? E dito e feito, essa pessoa acho que ficou mais 1 ou 2 cultos no máximo lá e nunca mais apareceu, infelizmente. Né? Então, claro que há situações, meus queridos, em relação à relação com pessoas que, de fato, até possibilita uma pessoa de sair, por exemplo, da própria comunidade de Gólgota. Né? Talvez a pessoa se sinta mesmo, de fato, lesada na questão relacional, né? Mesmo comigo, com qualquer membro que seja, e pense em sair da comunidade. Mas isso, obviamente, não é uma desculpa para você se tornar uma pessoa desigrejada, no sentido de você não ter mais comunhão com nenhuma igreja. Né? Você pode procurar encontrar uma outra igreja por aí, a qual você pode ter uma comunhão e que vivencie, talvez, uma realidade, né, diferente daquela a qual você vivenciou na nossa comunidade, na Gólgota, por exemplo, qualquer denominação que seja. Né? Agora, também essa questão de frustração com líderes também, né? Envolve que muitas vezes as pessoas enfrentam algum tipo de abuso de autoridade, né? Algum tipo de escândalo, sei lá, vem à tona algum pecado que o Pipe tenha cometido, né? Que eu tenha cometido, vem à tona aí. Eu espero que não, mas se vier, né, alguma coisa que eu tenha cometido e, cara, o cara se escandalizar e não quer mais saber, entendeu? Se decepcionou, né? Mas, cara, né, o pecado do Pipe é o pecado do Pipe. Isso não significa que todos os pastores do mundo são iguais a mim, né? São iguais a qualquer pessoa, entendeu? Cada um tem a sua dificuldade e a sua luta, ok? Né? Ou seja, vai para outra igreja, se decepcionou, né? Até porque eu acho isso, na verdade, uma questão também que eu ainda quero tratar numa live, né? Porque foi feito aí um vídeo que correu aí o tal do Pastores Inglórios, talvez semana que vem eu até trate sobre isso, né? Do perigo de você focar os seus olhos e esperar do seu pastor algo no aspecto de que se equivale a algum tipo de perfeição do teu pastor, né? Pastor não é perfeito, né? Nunca vai ser, entendeu? Quem exige perfeição do seu pastor já o transformou numa espécie de Deus, né? Isso, perfeito somente Deus, nenhum de nós. A Agnes falou que o Pipe não comete pecados. A Bíblia fala: bem-aventurado aqueles a quem o Senhor não imputa pecado, né? Então eu creio que todo cristão o Senhor não imputa pecado, né? Porque nós somos salvos pela graça. E a graça é uma forma de você dizer isso. Deus não imputa pecados porque todos os nossos pecados já foram imputados em Cristo. Por isso nós somos santos diante dele. Amém? E quem diz pertencer a uma igreja, mas não vai e muito menos participa, é o quê? Esse é nominal, né? Esse só é nominal, né? Antigamente a gente falava muito de católico nominal, né? O cara falava assim: eu sou um católico não praticante, né? Então é um católico nominal, né? Então existe também, né? Existe muito crente nominal, né?
O evangélico não praticante, né? Incrivelmente tem isso, né? Muito, né? Evangélico não praticante, né? Cadê aqui mais aqui? Também não suporta, né, o sistema institucional, né? Então muita gente se cansou do formato da eclesiologia, né? Da forma como funciona as igrejas, né? Aquela coisa de louvor, momento de ofertas, dízimo, oração pelos enfermos, uma apresentação, um coral, uma palavra, né, visitantes. Então tem gente que se cansou desse sistema, da forma como isso funciona, e se utiliza disso agora também. Eu não quero mais, eu cansei, entendeu? Cansei. Então, né, usa isso como desculpa também, né? Outros falam que perdeu a alegria e o amor pelas pessoas. Isso também acontece muito, né? Muita gente deixa de realmente ir nos cultos porque entende, né, que eu não sinto mais prazer em estar ali, eu não sinto mais Deus, né? Também é muito usado isso, né? Eu não sinto mais Deus, então eu prefiro buscar a Deus em casa, né? Os chavões também, né? Os chavões que sugerem um tipo de evolução espiritual, né? Então lá pessoas espirituais, mas não são religiosas, né? Então assim, eu sou cristão, mas não sou religioso, né? Como se isso dissesse alguma coisa, né? Se você é cristão, você é religioso, porque o termo religioso em si, ele não significa necessariamente algo pejorativo, como querem incutir nele, né? O pessoal reinventou certos conceitos, certos significados a palavras que nunca significaram isso. Né? Religião é uma coisa, simplesmente ela não está propondo algo para além da palavra em si. A palavra está só falando que religião é um sistema de crenças. Então o cristianismo é um sistema de crenças. Né? Ele é um sistema de crença. Não, eu não tenho religião, eu só sou de Jesus. Não, querido, você tem uma religião, você faz parte do cristianismo, entendeu? O cristianismo é uma religião, é um sistema de crenças, é só isso, a definição é essa. Né? Eu não quero utilizar, tudo bem, não utilize, mas não faça a palavra significar uma coisa que ela não significa, entende? Né? Uma pessoa religiosa é uma pessoa hipócrita. Não, mentira. A pessoa que não vive o que fala, ela é hipócrita e não religiosa. A pessoa religiosa, o significado vai lá em qualquer dicionário. O que é um religioso? A pessoa que vivencia a sua crença, a sua fé naquela religião. Pronto, ponto final. Entende? E eu entendo que hoje se perdeu o significado desse termo, né? A gente conseguiu estragar esse termo e dizer outra coisa, certo? Então você bate no peito, né? Porque assim, supostamente, uma pessoa que está numa denominação, numa instituição, ela é uma pessoa religiosa. Então ele não faz parte mais desse sistema religioso. Então ele já pejoriza todas as denominações. Qualquer placa, qualquer ajuntamento já é pejorizado como, então, né, religiosidade. Né? Eu estou cansado de religiosidade. Fala isso, entendeu? Não, você não está cansado de religiosidade, você está cansado de outra coisa. Né? Talvez você precise realmente rever ali o que está acontecendo na tua vida. Né? Eu estou cansado daquele sistema. Vai para outro. Entendeu? Mas nenhum me encaixa. Então você vai lá e comece um ajuntamento, né? Comece um grupo de pessoas, os quais você consiga então, né, trazer para a sua visão do que você acha melhor, que faça parte desse ajuntamento, e pronto, vai embora, né? Vai em frente. Amém? Algumas perdem o hábito, né? Realmente é complicado, porque às vezes você fica lá, né, tira uma férias, fica lá um mês fora da igreja. Quando você volta, é mais difícil você voltar lá para o hábito de estar ali sempre, semanalmente, se reunindo com os irmãos. Né? Uma outra questão muito utilizada é a pregação contra o dízimo. Né? Ou seja, entende que igreja só está ali para roubar dinheiro do povo. Né? Então o Pipe montou a Gólgota para, né, ganhar dinheiro. Né? O cara mais burro da face da terra, né? Que monta uma igreja só com pobre, roqueiro, metaleiro que não tem dinheiro. Né? Entende? Então assim... Se pastores estivessem interessados em ganhar dinheiro, né, todo mundo aí ia fazer outra coisa da vida, menos começar uma comunidade, né, pregando um evangelho genuíno especialmente. Né. Outra coisa, tem muita dificuldade com autoridades, né, porque entende que a autoridade é dentro de todo mundo, né, entende? Né, e realmente eu concordo que todo mundo tem, né, o seu papel no reino, mas
o apóstolo Paulo fala, né? Que você tem que honrar as autoridades, você tem que respeitar, você tem que se submeter às autoridades eclesiásticas que Deus colocou sobre a tua vida, né? É contra o templocentrismo, então todas as vezes que você utilizar o termo igreja, eles já entendem o quê? Templo, entende? Então, vamos para a igreja, já entendem o seguinte, né? Um templo, tá certo? Então, assim, quando eu falo vamos para a igreja, o pessoal já entende que eu estou falando lá, né? Necessariamente eu estou usando igreja como as quatro paredes. Então, eu estou dando a parede, ao tijolo, as caixas de som, as cadeiras, literalmente, eu estou tornando aquilo uma espécie de ente, né? Não as pessoas. Então é aquilo ali, o entendimento que aquilo ali é um ente, entendeu? Então faz essa interpretação que nenhum teólogo na face da Terra, né? Nenhum teólogo da face da Terra vai realmente afirmar isso, que igreja é parede, igreja é o, né? Além de que é chamado, pode ser chamado. Por que é chamado? Aí a gente vai chegar lá. Por que um lugar onde as pessoas se reúnem é chamado também de igreja e que não é errado, portanto, você dizer eu vou para a igreja. Não há nenhum erro em você dizer isso, ok? A gente vai chegar lá. Então é contra todo o templo, toda forma de templocentrismo, né? Não entende? Não. O templo somos nós, então você não tem que ir para o templo, porque o templo somos nós. Como é que você vai para você, né? Então, quando eu vou me reunir no templo, não tem como eu me reunir no templo porque eu sou o templo. Okay? Então, esse é um entendimento, né, que se utiliza. Ainda que eu não vejo não necessariamente que uma coisa elimine outra. Né? Nós continuamos sendo o templo do Espírito Santo e podemos ir no templo, como a Bíblia fala lá no Novo Testamento. Né? Lá, que eles se reuniam no templo. A Bíblia não tem nenhum problema, lá em Atos dos Apóstolos, de dizer que os discípulos, os apóstolos, depois da ressurreição, já tinham recebido a revelação de que eles eram o templo do Espírito Santo, eles já tinham essa revelação clara, e mesmo assim, Atos dos Apóstolos não tinham nenhuma dificuldade de dizer que eles se reuniam no templo. Uma coisa não elimina a outra. Existem dois sentidos quando você utiliza, biblicamente falando, o termo templo. Quando você fala templo, você pode utilizar no sentido de que você é o templo do Espírito Santo, ok? Verdadeiro, bíblico. E também você se referir a um local como templo. Não tem nenhum problema, porque você vai em qualquer dicionário também. O que é um templo? Vai lá, vai estar descrito. É um local onde as pessoas se reúnem, né? É um local. Tem lá o templo da Igreja Católica, lá na Praça Tiradentes. Tem o templo da Igreja Presbiteriana Independente, lá no Largo da Ordem. Tem o templo, tá certo? Não tem nenhum erro, nenhum problema, certo? Você não pode dizer, obviamente, que o templo que a igreja necessariamente, né? As pessoas são o tijolo, obviamente que não, entendeu? Mas ninguém, eu acho que é tão burro para entender que é isso que nós estamos querendo dizer quando a gente fala que nós estamos indo para a igreja ou nos reunir no templo. Entenderam bem, queridos? São utilizados nos dois sentidos e não há nada de herético nisso, porque o próprio Novo Testamento se refere às pessoas como o templo do Espírito Santo e ao local onde eles se reuniam também como templo. E não tem nenhum problema em relação a isso. Ok? Então, assim, a outra questão, e aí nós vamos continuar a partir daqui, tratando especificamente mais, né, um pouco essa questão, que é a palavra, talvez o argumento mais utilizado, mais fortemente utilizado, que seria o significado do termo eclésia. Quantos já ouviram falar, né, que o significado de eclésia é chamados para fora? Quem já ouviu isso? Eu já ouvi muito isso, já discuti muito isso com várias pessoas, vários desigrejados, que dizem, que afirmam que o significado de eclésia é para fora, certo? Chamados para fora. E aí utiliza o seguinte, né? Como o significado de eclésia é chamados para fora, então, o que se utiliza? Se diz, então,
que você pega e emenda isso com qualquer coisa, né? Nós fomos chamados para fora do sistema religioso. Nós fomos chamados para fora do sistema denominacional. Nós fomos chamados para fora do templocentrismo. Nós fomos chamados para fora da velha aliança, desse negócio de dízimo, desse negócio de autoridade. Nós fomos chamados para fora. Então seria esse o entendimento do termo eclésia, né? Segundo eles, ok? Só tem um probleminha em relação a isso, né? De onde surge esse termo eclésia no Novo Testamento? Como é que é isso? Os apóstolos estavam lá, não tinham nada para fazer, de repente, do nada, surge ali o termo eclésia, né? Isso não teve nenhum propósito, surgiu da onde, né? Realmente, quando os discípulos utilizavam o termo eclésia, eles estavam realmente falando sobre para fora, né? Chamados para fora, realmente era isso que eles estavam falando, chamados para fora do judaísmo, chamados para fora do sistema religioso, para viver uma nova vida em Cristo Jesus, né? Será que realmente é isso que a palavra eclésia está querendo dizer ali no sentido, né, do texto, no Novo Testamento, né? Então vamos lá primeiramente no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra kahal, no hebraico, eu não sei, meus queridos, se é assim que se pronuncia, tá? Mas kahal, no Antigo Testamento, designava a Assembleia do Povo de Deus. Então, por exemplo, tem vários textos, mas eu vou citar somente um, tá? Lá em Deuteronômio 10:4, diz assim: então escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos, que o Senhor vos falara no dia da Kahal, ou seja, da Assembleia, no monte, no meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. Ou seja, aqui a palavra Assembleia é Kahal, Kahal no hebraico, ok? Certo? Daí o seguinte, beleza. Aí, lembra que eu sempre cito para vocês a questão da Septuaginta, né? O que é a Septuaginta? A Septuaginta foi a primeira tradução do Antigo Testamento para outra língua, né? Então, lá do hebraico para o grego, certo? Então, quando lá, a tradição lá, né, dos 70 que traduziram, né, segundo a tradição, foram 70 homens que traduziram, né? Não se sabe se isso aconteceu de fato, né? Mas quando esses homens foram traduzir a palavra kahal para o grego, certo? Qual que é a palavra que eles utilizaram no grego para se referir à assembleia? Qual que foi a palavra? Eclésia. Eclésia foi essa palavra utilizada para traduzir kahal, que no hebraico é assembleia, para então se referir à assembleia no grego, certo? Então, olha só, a eclésia, o que era a eclésia na cultura grega? Na cultura grega, a eclésia era a principal assembleia da democracia ateniense na Grécia Antiga. Então, o termo eclésia, quando foi traduzido de kahal para o grego, significava exatamente a mesma coisa que no Antigo Testamento significava, que era a assembleia. O que é uma assembleia? Uma assembleia, meus queridos, não é um indivíduo, ok? Então, quando a Bíblia fala eclésia, que traduzindo significa igreja, igreja não é um indivíduo. Então, essa história de que você é igreja porque você é o templo do Espírito Santo, porque você é sozinho, você é igreja, não existe nas Escrituras nenhum fundamento que justifique isso. Ok? Por quê? Porque igreja, eclésia, kahal, não é indivíduo, não é um indivíduo. Só é possível existir uma assembleia, kahal ou eclésia, com várias pessoas. Um ajuntamento de muitas pessoas, certo? 2, 3, 4, tudo bem. A partir de 3, 2 ali, já pode ser considerado uma assembleia, ok? Mas um indivíduo, nunca, jamais, certo? Então, no Novo Testamento, então,
a palavra igreja é traduzida da palavra grega eclésia. Então, qual o significado secular do termo eclésia? No grego, então, eclésia designava uma assembleia pública. E esse significado ainda foi mantido no Novo Testamento, ok? Então, eclésia é assembleia. Eclésia não é chamados para fora. Ainda que o significado da origem da palavra possa significar isso, ela não tem nenhuma aplicação racional com aquilo em que era utilizado tanto no Antigo Testamento quanto na cultura grega e depois utilizado também no Novo Testamento, como a gente vai ver mais para frente. Então, por exemplo, lá em Atos 19, 29 e 32, onde é utilizada a palavra eclésia. Olha só que interessante. Atos 19, 29 e 32. Diz assim: encheu-se de confusão toda a cidade e, unânimes, correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. E também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento, ou a assembleia, ou a igreja, ou a eclésia, ou o carral era confuso. E os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então, olha só, quando é utilizado, então, o termo eclésia, está falando do quê? Ajuntamento. Ou seja, várias pessoas. Várias pessoas estão se ajuntando. E isso é eclésia. Ainda em Atos 19, lá no versículo 39 a 41. E se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítima eclésia, ou assembleia, ou ajuntamento, ou carral, ok? Numa assembleia, numa junção de várias pessoas. Na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. E tendo dito isto, despediu a assembleia, a igreja, a eclésia, o ajuntamento, carral, ok? Então você percebe que o termo eclésia aqui não tem nenhuma aplicação você falar chamados para fora. Entendeu? Não tem sentido algum você colocar aqui na tradução e despediu os chamados para fora. Mas, entendeu? O termo é, lá no Antigo Testamento, assembleia, na cultura grega, assembleia, na igreja, assembleia. Né? Assembleia. Ok? Alguma dúvida, queridos? Entenderam? Então, qual é o resultado prático dessa visão que os desigrejados têm a respeito, né, da igreja, no caso, né? Primeira questão, o resultado prático. Essas pessoas não exercem os seus dons fora da denominação a qual eles mesmos repudiam. Certo? Eu desconheço, posso estar enganado, mas desconheço desigrejados que se reúnem periodicamente com um grupo de outros irmãos em Cristo e que os sirvam mutuamente. Desconheço. Se existe um grupo que está se reunindo com outro grupo de pessoas, com outras pessoas, estão servindo uns aos outros semanalmente, periodicamente, uns aos outros. Atos dos Apóstolos falam que todos os dias estavam reunidos nas casas, ok? Se todos os dias essas pessoas estão se reunindo, essas pessoas não são desigrejadas. Pode não ter uma placa de uma igreja, pode não ter o que for, mas essas pessoas não se encaixam nesse perfil que a gente está descrevendo aqui, ok?
Eu sempre falo, para mim é indiferente o local onde se reúne a eclésia, porque eclésia é o ajuntamento, ok? Ainda a gente não pode chamar uma parede lá daquele lugar de igreja. Não tem problema nenhum você chamar de igreja, porque lá se reúnem as pessoas, então você acaba chamando o local de igreja também. Apesar de que esse não é o termo original, né? O termo original é a assembleia. Ainda que muitas vezes também a assembleia é chamada lá de sinagoga, né? Algumas traduções. Mas, voltando à questão, se você se reúne na garagem, na tua casa, por exemplo, a igreja primitiva, quando se reunia nas casas, era ela a igreja, era a assembleia, era o ajuntamento. Então, se é na casa, se é na garagem, se é numa praça, se é na rua, se é no meio do mato, se é na praia, se é num templo, né, no sentido de parede, é igreja. Essa que é a questão, é igreja. Porém, a maior parte dos desigrejados não se reúne com ninguém. Eles são cristãos, são igreja, indivíduo. Por quê? Porque supostamente eles foram chamados para fora da instituição. Então eles utilizam essa interpretação, que não tem nenhuma aplicabilidade no contexto bíblico, para justificar então essa vida de indivíduo separado do corpo de Cristo, separado das demais pessoas, né? Aonde essa pessoa não exerce então o seu dom, o seu chamado. Então, por exemplo, a Bíblia lá descreve vários dons, né? Então, eu tenho o dom, sei lá, pastoral, acredito, né? O dom de mestre, acredito, o dom de profeta, né? Como que você vai ser um mestre em teologia? Por exemplo, hoje nós temos aí, tudo bem, né, uma forma de você exercer o seu chamado pela internet, né? Você tem aí, eu posso exercer o meu dom de mestre, né, para o mundo todo por meio da internet, ok? Mas digamos que você não tivesse a internet, né? Como que você exerce o dom de mestre sem você se ajuntar com pessoas e você ensinar essas pessoas? Como que você pastoreia pessoas se você não se assenta com essas pessoas e você não cuida dessas pessoas, você não conhece a vida dessas pessoas, né? Como é que você discipula pessoas? Jesus falou, ide e fazei discípulos. Como que você discipula pessoas se você não se junta com essas pessoas? Para que pregar o evangelho? Quando você prega o evangelho, o que você faz em seguida? A pessoa vai lá, ok, recebe Cristo na sua vida como Senhor e Salvador. E aí? O que você faz com essa pessoa? Então, é impraticável um cristão ser um desigrejado. Não existe praxis real de cristianismo algum no indivíduo que vive o seu cristianismo separado. Para o Caio Fábio é fácil falar dessas coisas, mas ele mesmo não vivencia esse tipo de coisa. E eu sei que ele também não incentiva necessariamente esse tipo de coisa, mas do contrário, algumas pessoas utilizam das falas dele para defender essa questão tô fora da instituição. Eu não tenho nenhum problema você estar fora da instituição, ok? Não tem nenhum problema, desde que você se reúna com outras pessoas. Você vai ter placa na frente? Olha, não precisa usar placa alguma, mas você tem, depois a gente vai ver isso, a obrigação de se reunir com outras pessoas para aí sim chamar aquilo de igreja. Você não é igreja, o indivíduo não é igreja, a assembleia sim é igreja. Jesus morreu pela assembleia, pela igreja. Composta de indivíduos? Sim, mas o termo igreja não se refere a indivíduo, se refere a muitos. Muitos. Então o resultado prático é isso. A impraticabilidade de qualquer dom. E aí, em contraponto, as denominações têm uma vantagem assim, ó, gigantesca diante disso. Por quê? Porque na denominação, por exemplo, a Gólgota lá dentro tem aqueles que pregam, que exercem o dom do ensino, que ao mesmo tempo também exerce o dom profético, né? Porque a profecia está muito ligada à questão da pregação. Existem os missionários, que recebem apoio financeiro,
de oração da própria comunidade. E uma vez tem os evangelistas de rua, ou das bandas, que também são evangelistas, ou dos próprios membros da comunidade que acabam evangelizando. E quando evangeliza uma pessoa, prega o evangelho, torna essa pessoa um discípulo, então forma grupos de discipulado, então também traz para junto da assembleia. Tem os músicos que tocam, que exercem o seu dom para levar a igreja à adoração, né? Estão lá. Tem o pessoal que é mais voltado para a questão da intercessão e que também desenvolve o seu dom de intercessão. Tem aqueles que ensinam as crianças, então exercem o seu dom ensinando as crianças. Tem aqueles que exercem o dom do serviço, da diaconia, então está lá servindo a igreja. Tem outras tantas coisas ali dentro, meus queridos. Tantas e tantas coisas ali dentro. Tem aqueles que exercem o dom de cura, né? E por aí vai. E por aí vai. Ou seja, as denominações, elas têm uma vantagem gigantesca nesse aspecto, porque elas te dão toda uma estrutura para que então o seu dom possa ser exercido. Isso pode acontecer também fora de uma denominação, no aspecto de um local onde se reúne vários irmãos em Cristo que não têm uma denominação? Claro que sim, né? Isso pode acontecer também dentro de uma igreja em células, por exemplo? Claro que pode, sim, claro que pode, né? Claro que pode, ok? Então, quando eu falo denominações, tem uma vantagem? Sim, porque tem toda uma estrutura que possibilita o exercício do seu dom, certo? Ali dentro, né? Eu sempre estive numa denominação, né? Eu sempre estive na igreja presbiteriana, eu exercia os meus dons. Quando a gente começou a comunidade Gólgota, os meus dons só foram acrescentados cada vez mais, ok? Então, a primeira questão é essa, né? Que não tem como, querido, não tem como. Você como indivíduo, né? Eu até falo, como é um culto de um desigrejado, né? Aí usando mesmo o termo, né? Desigrejado no sentido do indivíduo, né? Quem que ensina ele? Ah, o Espírito Santo. Será? Então, para que existe o dom de mestre? Quem pastoreia ele? Ele mesmo? Será? Para quem ele confessa os seus pecados? Que a Bíblia fala, confessai as vossas culpas uns aos outros para serdes curados. Quem discipula ele? E se ele pregar o evangelho, quem que vai discipular essa pessoa? Entende? Quando ele vai cantar louvores a Deus, quem que compôs a música que ele está cantando? Foi uma pessoa que estava numa denominação. Que Bíblia que ele lê? Foi alguém que traduziu para a língua dele e que fazia parte de uma denominação. Aliás, as denominações, né, muitas igrejas começam esses movimentos de tradução da Bíblia. Entende? Ou seja, é impossível, é impraticável. Quem vive essa realidade de desigrejado não está praticando o evangelho, como a gente vai ver mais para frente aqui, né? Então, a igreja primitiva tinha, por exemplo, problemas? Claro que tinha. Então, utilizar a questão dos problemas como desculpa para você não congregar não é uma desculpa que tem respaldo bíblico. Então, vamos continuar aqui, ó. Razões para congregar. Para a gente também não se estender, porque não tem muito mais tempo. Lá em 1 João 4, 20 a 21, diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, de quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, assim, a outra questão que é impraticável é o amor aos irmãos em Cristo. É impraticável num desigrejado, entendeu? É impraticável. Tem um amigo meu que fala, amigo não, né? Tem um camarada que ele fala o seguinte, ele fala assim, eu me reúno com a minha esposa e com a minha filha. Porque se você semanalmente, vocês têm um culto caseiro em casa, entre você, tua esposa e tua filha, né? Daí ele falou, tem. Eu falei, duvido, cara. Eu duvido, entendeu? E isso vai ficar nisso, você não vai discipular pessoas, você não vai evangelizar pessoas, se reunir com pessoas. Então, tá entendendo? É um tanto de desculpa que é impraticável. Então, o amor cristão só é possível na comunhão. Só é possível na comunhão dos santos. Só é possível na assembleia. Só é possível na eclésia. Só é possível no carral.
tá certo? Só é possível na igreja. E o que é a igreja? É um ajuntamento, né? Para eu amar meus irmãos, eu tenho que caminhar com eles. E para ser amado, porque é tanto amar quanto ser amado, porque o exercício também da vida cristã, ela também se dá no permitir ser amado. Porque os outros também precisam exercer nas suas vidas a questão do amor ao próximo, o amor a mim também, entende? E aí quando eu vivencio a minha vida de cristão, só eu, comigo mesmo, eu primeiramente não estou amando ninguém, né? Porque é um tipo de amor só de palavras, não tem nenhuma praticidade, nenhuma praxis no dia a dia, e também não sou amado por ninguém, entende? Então, se cada cristão vai viver a sua vida indiferente, na sua vida, não existe igreja, não existe assembleia, não existe ajuntamento, e é impraticável o amor cristão. Então, uma das razões para você congregar é por causa do próprio amor cristão, né? Além, claro, do exercício dos dons, mas é o amor cristão, né? Quanto à frustração com líderes, que também é utilizado, devemos tomar dois tipos de cuidado. O primeiro é com a rebeldia. Lá em Hebreus, no capítulo 13, no verso 17, olha o que fala. Obedecei a vossos pastores, ou a vossos líderes, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então o autor de Hebreus está falando isso. Olha, obedeçam, sujeitem-se aos vossos líderes ou aos vossos pastores. Sujeitem-se. Porém, existe uma segunda implicação nessa questão em relação aos líderes, né? Que lá em Hebreus também, no capítulo 13, no versículo 9, diz assim: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitam aos que a eles se entregaram. Então, o John Piper ele até fala, né? Só se submeta ao seu pastor se ele for submisso à Bíblia. Então, é claro que você tem que se submeter ao seu pastor, né? Respeitar o seu pastor, porém, a partir do momento que o teu pastor fala uma besteira que não é bíblica, uma coisa que seria classificado como uma heresia, cai fora, querido. Mude de igreja. Entendeu? Mude de igreja. Vai para outro ajuntamento, em nome de Jesus. Certo? Ok? Mas temos que ter submissão. Então, é desculpa. Ah, me frustrei com o Pipe. Vai para outra igreja. Vai para outra igreja. Entendeu? Encontra outro líder. Ah, mas vou me frustrar com outro líder. Querido, quando a pessoa se frustra com 20, 30 líderes, tem que ver se o problema está nos líderes mesmo. Entende? Vocês acham que eu, quando eu era na minha igreja presbiteriana lá, eu tive 3 pastores. Vocês acham que esses pastores me supriam em tudo o que eu queria na minha vida, né? Primeiro de tudo que eu nem lançava sobre eles esse tipo de expectativa, porque esse tipo de expectativa ela é pecaminosa, ela é uma manifestação de idolatria. Você não tem que ter expectativa sobre o teu pastor. Coitado do cara, entendeu? O cara é um ser humano, entendeu? Que tem família, que tem problema, que tem doença, que luta no seu dia a dia, que também sofre com frustração, entendeu? Que também peca, erra um monte. Entendeu? Então não lance sobre eles uma expectativa que você vai se frustrar mesmo. Entendeu? Vai se frustrar mesmo. E nem por isso você deve desrespeitá-lo. Respeite-o. Se ele vai pregar uma abobrinha, saia, vai para outro lugar. Né? Esses dias um rapaz me perguntou assim: Pepe, lá na minha igreja, lá, não é de Curitiba, né? Ah, os caras estão ensinando isso. O que você acha? Eu falei: sai de lá, cara. Vai para outra igreja. Né? Sai de lá, vai para outra igreja. Né? Ou então, ali que nem o Fernando falou, vai lá e conversa com o pastor, né? Tenta falar para ele: ó, pastor, isso que você está dizendo aí, né, não é bíblico, né? Isso está errado e tal. E se o cara quiser insistir, daí você pega e vai para outro lugar. Né? O sistema institucional é apenas um formato funcional para a igreja local. Une-se crenças teológicas comuns, como é o caso da Gólgota, né? Gostos comuns, afinidades comuns, etc. Obviamente que é impossível encontrar um sistema funcional que agrade 100% a todos. Não existe isso. Então, apesar de que muita gente vê com olhos negativos essa questão denominacional,
né, das placas das igrejas, por um lado, existe também o aspecto positivo disso, queridos. Ela não é de todo, assim, uma questão negativa. Obviamente que eu gostaria que toda a igreja fosse uma igreja só, que não houvesse denominações. Mas, infelizmente, por causa do homem, existe. Né? Existe elas aí. Então, porque é o seguinte, a questão das denominações, elas acabam, então, dando esse grande cardápio de opções para as pessoas, entende? Ah, eu não me encaixo no sistema presbiteriano, porque eu acho um sistema, né, muito frio, tal, né? Prefiro uma coisa mais carismática, uma coisa mais pentecostal, uma quadrangular, uma assembleia. Amém, vai para lá, entende? Você já pensou se só existisse a presbiteriana? Se só existisse a Assembleia de Deus? Se só existisse uma denominação, com aquele sistema, e você tem que se ajustar naquele sistema, e só tem aquele sistema, né? Então, tem essa questão da prática que eu acho que ela acaba beneficiando o reino ao invés de prejudicando, entende? Eu acho que existia uma comunidade Gólgota, onde você tem uma opção, como roqueiro, de ir para uma igreja que tem aquele estilo de música, né, mas tem uma boa pregação. Eu acho que as pessoas não perdem com isso, as pessoas ganham com isso, o reino ganha com isso. Né? Se assim o fosse, seríamos todos uma única denominação. Porém, os sistemas funcionais das denominações ainda são infinitamente superiores para facilitar a manifestação dos dons, como eu falei anteriormente, ok? Se você enxerga uma necessidade na igreja, sugira algo, mas também se disponha a aplicá-las. Né? Então, muita gente chega para mim e fala: Pipe, eu acho que a igreja tinha que ser assim. Daí eu pergunto: tá, mas você vai fazer? Não, eu quero que você faça. Então, assim, são cara de pau. Né? São cara de pau. As pessoas chegam até você, falam que um monte de coisa que está errada, né, e sugerem um monte de coisa para você fazer. Não estão dispostas a fazerem. Entendeu? Então, esse é um outro problema também que a gente encontra muitas vezes, que as pessoas estão loucas para apontar o dedo, para colocar defeito na igreja, mas não estão dispostas a fazerem algo que realmente denote uma prática que vai realmente transformar aquilo. Ah, e a igreja ora pouco, tá? Então ore você, ore bastante. Né? Eu fiz parte de uma igreja que nas reuniões de oração, era o pastor, a esposa, um presbítero, a esposa e eu. E no máximo 2 pessoas. E uma igreja com 200 membros. Então, toda sexta-feira tinha reunião de oração na igreja. E iam pouquíssimas pessoas. Né? Pouquíssimas pessoas iam nos cultos de oração. Cadê mais? Já falei da questão do amor, né, que é uma ordenança. A questão dos dons, que também é uma ordenança, é um chamado. Né? A questão do respeito às suas lideranças, que também é um princípio bíblico. Né? Então, olha só, eu escuto muitas pessoas dizendo que não estão em comunhão com nenhuma igreja, mas estão bem com Deus. Eu digo, cuidado, queridos. Cuidado. Porque você pode estar 100% enganado nessa visão de que você está bem com Deus. Eu acho impossível você estar bem com Deus, não desenvolvendo o teu ministério. Estar bem com Deus, não amando e servindo os seus irmãos. Estar bem com Deus, odiando todos os líderes, pastores da face da terra. Entendeu? Eu acho impraticável isso. Entendeu? E você dizer que está tudo bem com você e Deus. Não está tudo bem, não, que você está enganado. Então, outro argumento, né, de que a igreja primitiva não tinha placa, não tinha templo, né? Mas isso daí é uma coisa. É tirar do contexto a forma como a igreja nasceu, que obviamente não tinha templo, né? Ela pegou e saiu do judaísmo, existia o templo, mas eles se reuniam nas casas, né? Mas ali no primeiro século mesmo já começou a acontecer da formação dos templos, né? Foi encontrado lá a igreja cristã mais antiga, né? Lá no primeiro século já era um lugar assim dentro de uma caverna com bancos, né? Se reunindo, entendeu? Se reunindo lá no primeiro século, né? Então, a igreja sempre procurou lugares para se reunir. Obviamente que naqueles encontros lá de 3.000 pessoas, não se reunir dentro de uma casa, porque é impossível uma casa que comportasse 3.000 pessoas. Né?
Nossa, parece que esse negócio aqui duplicou aqui. E por último, queridos, o último texto que eu queria deixar aqui para nossa reflexão, e especialmente da galera ali desigrejada, é lá Hebreus 10, 24 a 25, né? Os caras falando que foi Paulo que escreveu Hebreus aqui. Eu desconfio que tenha sido Paulo também, né? Mas não tem como se afirmar isso, né? Então diz assim lá em Hebreus 10, 24 e 25. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às obras, ou seja, o ministério, não deixando a nossa eclésia ou o nosso ajuntamento. Agora veja bem se tem sentido eu traduzir assim, não deixando o nosso chamado para fora. Não tem sentido isso. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, como é costume de alguns naquele contexto já existiam lá os desigrejados, né? Aqueles que não queriam se reunir com a igreja, entendeu? E aí o autor de Hebreus dá essa chamada, ok? Então, queridos, concluindo, movimento desigrejado. Primeira questão, o próprio termo desigrejado já é um termo que, de fato, ele está dizendo aquilo que ele realmente se propõe a dizer. Que a pessoa, quando ela não se reúne, ela de fato é desigrejada, ou seja, ela não é mais igreja. Ela não faz parte da igreja. Porque igreja é ajuntamento, igreja é assembleia. Eclésia, lembre-se disso, do que eu falei no começo. Eclésia, certo? Então, não é praxis da própria palavra. Segunda coisa, não é praxis do amor. Eclésia, desigrejado não consegue praticar o amor de um irmão para o outro. Pode amar a esposa, amar a filha, amar os amigos, mas na praxis da comunhão isso não acontece. Segunda coisa, foge da comunhão exortada, que é o ajuntamento, que é a reunião, exortada aqui em Hebreus. Quarta coisa, não tem a praxis ministerial do seu dom, do seu chamado. Ok? Não tem a praxis do seu chamado. Amém? Então, estão deixando de congregar. E aí, meu querido, estão em erro. Então, por isso que a chamada cristão desigrejado não existe. Para você ser cristão, você precisa estar na assembleia. Você precisa estar na eclésia. Você precisa estar no ajuntamento. Você precisa estar no carral. Você precisa estar na igreja. Não existe cristianismo fora da igreja, fora da assembleia. Amém? Você precisa estar lá. Salvo, obviamente, situações, né, como o caso do Watchmani, que foi preso. Aí como é que ele ia se juntar na cadeia? Não tinha como, entendeu? Mas aí não pode se utilizar esse tipo de coisa para se defender, né, esse tipo de movimento em que o cara quer ser igreja indivíduo. Não existe igreja indivíduo. Amém, queridos? Tempinho para perguntas aí. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Na minha está não deixando de congregar-nos. É isso aí mesmo, congregar. Não deixando de ser eclésia. O Marco Ferreira quer deixar ele ser um desigrejado na Gólgota. Amém, querido. Será bem-vindo. Só precisamos agora nos ajuntar, né? Porque na verdade está todo mundo meio desigrejado na Gólgota. A gente só está se juntando só online, né? Por causa da pandemia, né? Quando vocês abrem aqui em Ponta Grossa, é uma questão, querido. Nos falta material humano mesmo para isso, né? A gente recebe vários convites, né? Para abrirmos outras Gólgotas no Brasil, até fora no Brasil, né? Portugal, França e outros lugares. Mas infelizmente nós não temos o material humano. Quem sabe um dia eu consiga sair do pastoreio local e me tornar um apóstolo. Apóstolo Pipe.
né? E quem sabe sair pelo mundo aí, fundando Gólgotas pelo mundo aí. Né? Isso aí, Maca. Para mim também não. Não consigo viver sem a igreja. Né? Se um dia a Gólgota deixar de existir, por razões da soberania de Deus, eu vou para outra denominação, vou para outro lugar, me reunir com pessoas. Ah, mas de repente não tem dominação, que seja, vamos reunir numa garagem, aqui em casa, com pessoas que seja, mas eu vou me reunir com pessoas, eu preciso me reunir com pessoas. Né? Mais alguma questão? Ficou claro, meus queridos? A Gólgota está sendo muito insistente nisso, né? Faz tempo, queridos, nossa, mais de um bom tempo já sem a gente conseguir ter um culto como era antigamente, né? Antigamente, tá até usando esse termo antigamente. Mas Deus sabe. Se Deus quiser, em breve vai passar tudo isso, né? Que tá difícil passar, né? Tá aí as vacinas, mas ainda assim, né, milhões de pessoas já vacinadas, né? E, e ainda assim muita gente ainda morrendo, né? Infelizmente. Tem que se cuidar, queridos. Tá repreendido, né, Agnes? A Gólgota deixar de existir. Amém. Amém. Amém, então, queridos. Então é isso. Provavelmente semana que vem eu vou tratar lá a live Pastores Inglórios. Não sei que título ainda dá para essa live, mas provavelmente vou tratar isso. Não visando atacar ninguém, desmoralizar ninguém, nada disso, mas dar a minha perspectiva desse vídeo e o que eu penso ser bíblico, né? E o perigo que está nessas questões aí. Amém, queridos. Fiquem com Deus. Obrigado por todos que estiveram aqui até agora, né? E amanhã a pregação essa live vai estar no YouTube. Daí quem quiser compartilhar e rever novamente, está lá, ok? Um beijo em seus corações. Deus os abençoe. Até terça-feira que vem, em nome de Jesus. Beijo para vocês.